Por que devemos ser dizimista? Adicione aos favoritos, republique, para que mais pessoas conheçam a verdade sobre o dízimo. Em primeiro lugar, devemos ser dizimista porque o dízimo é um princípio espiritual em toda a Bíblia. Ele é antes da lei, ele é durante a lei e ele é depois da lei. Antes da lei, Gênesis 14. Durante a lei, Levítico 17. Malaquias 3, no período dos profetas. Mateus 23 e 23, na época de Jesus. Atos 5, no período dos apóstolos. Hebreus 7 e 8, no período dos pastores, os primeiros líderes de igreja após os apóstolos. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 7 e versículo de número 8. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Carta aos Hebreus, Novo Testamento. Segundo, o porquê devemos entregar dízimos? Para sustento do sacerdócio. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão porque ele precisava sustentar o seu sacerdote em Salém ou em Jerusalém. Os levitas recebiam dízimos dos judeus para o sustento do templo, dos levitas e de algumas pessoas necessitadas. Os apóstolos recebiam dízimo, Atos 5, quando alguém vai entregar o dízimo e quer mentir para Pedro, porque Pedro disse assim, por quanto vendeste aquela herdade? Se fosse só dar uma oferta, não teria nada a ver com porcentagem. Por quanto? Simplesmente Pedro receberia a oferta. Mas ele foi entregar dízimo e roubou no dízimo. E a Bíblia diz que por causa disso ele morreu porque tentou roubar e mentir ao Espírito Santo. Por que devemos entregar? Para sustento do sacerdócio. Melquisedeque, levitas, apóstolos e pastores. Em Hebreus 7,8, olha o que está escrito. Novo Testamento. Hebreus 7,8 diz assim, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, e ali, porém, aquele que se testifica que vive. Por que devemos ser dizimista? Em terceiro lugar, porque é um exercício de fé em Deus. O Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Abraão é o nosso pai na fé. A Bíblia diz em Romanos 4, 11, 12, que ele é o nosso pai na fé. A Bíblia diz em Gálatas que todos os que são da fé são benditos no crente Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam a obra que eles fazem. Se Abraão deu dízimo, eu sou filho dele, eu também entrego dízimo. Em quarto lugar, por que devemos entregar dízimo? Por causa da prática da piedade. Os dízimos ajudam aos órfãos, ajuda aos viúvas, ajuda aos necessitados. Então a prática de entregar dízimo é a prática da piedade, a prática de uma vida consagrada, de uma vida que se importa com os outros. A piedade está envolvida completamente com a entrega do dízimo. Em quinto lugar, por que devemos ser dizimista? Prova o quanto amamos os perdidos. A obra missionária. Quanto mais entregamos os nossos dízimos corretamente, mais igrejas são abertas, mais obreiros são sustentados com tempo integral para estar indo às favelas, indo aos hospitais, indo aos presídios, para ir em busca do perdido, trabalhar com as pessoas que estão longe da lei, trazê-las para a igreja, transformar essas pessoas em cidadãos do céu e cidadão da terra. Então a oferta e o dízimo ajuda a abrir igreja, a ganhar vidas. Isso fala do quanto nós amamos o reino de Deus quando entregamos os dízimos. Deixa eu te falar. O dízimo não salva. Dízimo não é doutrina de salvação. Mas todo salvo, ele entende esses 5 princípios. Princípio espiritual, sustento do sacerdócio, exercício de fé em Deus, prática da piedade e prova do quanto amamos os perdidos. Dízimo não salva, mas todo salvo que esclarecido pela Bíblia entrega dízimo. Por favor, republique esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade.